O bombeiro foi preso, nem a mãe dele sabia onde ele estava. Roda aqui pra mim. Eu, como mãe, eu estou vendo o Brasil numa ditadura militar. Meu filho, até agora há pouco, estava nos porões da ditadura. A prisão do cabo Wagner Amude, um dos líderes do movimento grevista, aconteceu na sexta-feira passada. A acusação: incitar o vandalismo durante o movimento de greve. Não existe um grevista em Itaperuna, não existe um vândalo. Meu filho foi acusado de incitar o vandalismo. Eu fui na delegacia e disse: senhor delegado, inspetor da Polícia Civil, me dá o que aconteceu de vandalismo em Itaperuna. Não existe. A família ficou 4 dias sem saber o paradeiro do militar, até a mãe descobrir que o filho era mais um na lista dos policiais presos no complexo de Bangu 1. A Comissão de Direitos Humanos, que já tinham ideia que o meu filho, que todos poderiam estar aonde estava o Daciolo, em Bangu. Uma comissão formada por 3 deputados estaduais e um federal visitou ontem à tarde o complexo de Bangu 1, presídio de segurança máxima, para ver as condições dos 20 militares presos. Todos estão em celas individuais e recebendo o mesmo tratamento dos presos comuns. Eles são trancados em solitárias, de 5 da tarde a 8 da manhã. Tem policial e bombeiro que fica muito nervoso na hora de, ou quando se aproxima o horário dele ficar trancado numa solitária, que ele precisa tomar sedativo, porque ele começa a ficar desesperado, a berrar dentro da cela. Inclusive tiraram qualquer material cortante que estivesse na cela por medo de que ele cortasse os pulsos. Quer dizer, estamos chegando num ponto que eu acho que o governo tem que reavaliar a sua postura. Eu tô até com medo de ser preso. Nós estamos vivendo o AI-5 de novo, né? Estou com medo de ser preso. Daqui a pouco eu estou falando demais aqui, eu estou sendo contra o governo Sérgio Cabral. Vou arrumar alguma coisa, porque pelo jeito a gente está vendo que a teia de aranha é grande, é gigantesca. Isso aqui é uma vergonha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. PMs e bombeiros decidiram suspender a greve. A decisão foi tomada em assembleia ontem à noite. Mesmo assim, o governo continua o processo de punição aos grevistas militares, que já somam 188 presos ou detidos, porque a gente não sabe mais. Que preso, para mim, em Bangu é preso, detido é em quartel, sendo que 171 bombeiros e 17 PMs. A denúncia é que esses militares estão sob tortura psicológica, como falou o deputado ali. A mãe de um deles, trazido de Itaperuna, só agora, como você viu ali, descobriu onde está o filho, em Bangu 1. Em Bangu 1. Olha, por isso que eu chamei aqui a deputada estadual Janira Rocha. A deputada está aqui comigo, eu vou conversar com ela. Boa tarde, deputada, tudo bem? A deputada também hoje está sofrendo uma perseguição política aí, porque estava naquelas escutas que fizeram um pacote para tentar criminalizar a ação grevista do Rio de Janeiro. E a deputada, como é deputada, tem articulação nacional ou estadual, seja qual for. Eu não estou sendo nem seu advogado, eu estou pensando politicamente, tá, deputada? Eu não combinei nenhum diálogo com ela aqui, não. Seja qual for, se eu sou deputado e estou nos movimentos, acompanho os movimentos dos trabalhadores, sejam eles policiais militares, bombeiros, seja quem for, eu apoio que esses trabalhadores tenham dignidade. A minha ação pode ser nacional, como eu falei ontem, foi assim que o PT entrou no governo, fazendo mobilizações nacionais de greve, inclusive de PMs também e de bombeiros. Enfim, deputada, primeiro vamos por parte. Primeira coisa, o que a senhora está vendo hoje aí? A senhora foi lá no presídio de Bangu junto com o outro deputado? Não, eles só permitiram a entrada dos parlamentares que são parte da Comissão de Direitos Humanos, tanto do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa, quanto do Congresso Nacional. Parlamentares que não são dessas comissões, como eu, o deputado Paulo Ramos, fomos impedidos de entrar. Mas a senhora viu ali o que eles estão sofrendo. A senhora acha correto, no momento que nós vivemos em plena democracia, mesmo que tenha um estatuto militar, todos estão questionando essa coisa. Por que estão em Bangu e não estão nos quartéis, então, detidos? Eu acho que mais grave do que a situação das prisões, ou seja, é completamente irregular, né, essas prisões, ou seja, você pegar trabalhadores e colocar esses trabalhadores junto, né, em presídios onde você tem bandidos, como você está colocando agora. Qual foi o crime que a greve do Rio de Janeiro cometeu?
Acho que essa pergunta tem que ser feita à população. Aonde houve um pânico ocasionado pela greve? Aonde houve um policial militar em greve que aparecesse armado, que tivesse atentado contra algum patrimônio público? Ou seja, não existiu isso na greve do Rio de Janeiro. Pegou-se o estado da Bahia, né, a sensação de insegurança que foi criada pela imprensa no estado da Bahia, transferiu essa sensação de insegurança, né, fez-se toda uma campanha, um terrorismo na mente da população para justificar uma ação pesada como essa por parte do governador Sérgio Cabral em cima de trabalhadores que o único crime foi organizar, né, a sua mobilização, a sua paralisação, ou seja, se articularem para poder pedir aumento salarial. Ou seja, não houve crime na greve do Rio de Janeiro. Em nenhum local houve qualquer tipo de manifestação criminosa. Inclusive, volta aqui para a câmera 3 para mim, eu quero falar uma coisa. Lembra daquele vídeo do Daciolo falando que se o governador oferecesse 4 mil era para dizer não? Aquilo ali foi editado. Sabe por que o Daciolo está falando? Nós temos também um material aqui. Sabe por que o Daciolo está falando naquele momento isso? Porque ele pede a libertação dos bombeiros, não é isso? Ele perde a libertação, e se não houver essa libertação, então eles não aceitam nem aumento de salário. Primeiro eles querem que todos que estejam detidos sejam libertados. Então, assim, tem muita edição, muita coisa, e pegaram a senhora conversando lá, falando, o que a senhora estava fazendo na Bahia? A senhora estava na Bahia? Não, eu não estava na Bahia, eu estava no Rio de Janeiro. A senhora ligou para o Daciolo, então, Isso. que de repente já estava numa escuta. Exatamente. O Daciolo conversou comigo antes de ir para a Bahia. Ele foi convidado por um juiz da Justiça Militar Federal, tá? Para ir à Bahia, tentar intermediar o processo de negociação junto aos grevistas. Tanto é que ele foi com esse juiz, ele, independente dos 1.500 homens que estavam em torno da Assembleia Legislativa, ele teve acesso à Assembleia Legislativa, ele participou, ele conversou com o líder lá, com o Prisco, ele esteve em reuniões de negociação com o governo, ou seja, ele foi lá numa missão institucional, ele não foi lá articular por baixo, ele foi como dirigente do Rio, chamado por autoridades da República para poder fazer isso. Então, ele me consultou o que eu achava da ida dele lá, eu falei que achava que era importante, né, que o máximo que pudesse se fazer ali seria importante. Depois ele me ligou, aliás, eu liguei para ele para saber o que estava acontecendo, ele me colocou o seguinte, deputada, eles apresentaram uma proposta aqui, salarial, que só começa a pagar em novembro, né, indo até 2015, mas não apresentam nenhuma proposta de anistia para os trabalhadores, ou seja, todos que estão lá dentro da Assembleia vão ser criminalizados e vão ser presos em presídio de segurança máxima. Né? O que a senhora acha? Eu falei assim, ó, eu acho, né, que hoje a correlação de forças apenas com a greve da Bahia não existe força suficiente para resolver o problema da anistia desses trabalhadores. Eu acho que a mobilização no Rio de Janeiro pode ajudar, inclusive, a garantir uma negociação melhor na Bahia. Essa proposta que está sendo apresentada é uma propostinha. Ela não resolve o problema dos trabalhadores. Eu acho que você tem que voltar para o Rio de Janeiro e organizar o movimento aqui, porque isso sim vai garantir a vocês força para poder negociar. Então, o que eu fiz? Qual é o meu crime? Meu crime? Não existe crime. Eu, como uma parlamentar, como uma cidadã, mesmo que parlamentar não fosse, né, dei a minha posição política de como, né, se deveria encaminhar para se abrir realmente um processo de negociação. Eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos episódios agora, digamos, a senadora Cátia Abreu se articulou com os ruralistas, discutiu politicamente, fez manifestações no Congresso Nacional para garantir a aprovação do Código Florestal. Um código que agride a Amazônia. O governo, né, da Lula, Dilma, né, acabou de anistiar, por exemplo, né, no Congresso Nacional, os desmatadores da Amazônia. São criminosos. São criminosos, né? Estão acabando com o nosso meio ambiente. Foi dada anistia para os usineiros, ou seja, o governo articula ou não articula politicamente as suas posições? Articula. O presidente Lula e a Dilma são do PT, o Sérgio Cabral do PMDB, eu sou do PSOL. Qual é o problema? Por que eu ser de um partido significa estar partidarizando o movimento? Então o governo do PT e do PMDB partidarizam a República, né, usam grandes meios de comunicação, né, como foi o caso do Jornal Nacional, para construir farsas, né, para fraudar ligações, construir farsas, para jogar para a população do Rio de Janeiro uma situação de pânico. Deixa eu falar, quando a senhora falou com o cabo da senhora, era um meio-dia.
Era entre meio-dia e 1h, mais ou menos. E essas gravações já foram liberadas para a Globo? Jornal Nacional, no mesmo dia. Eu nunca vi dia. gravações sendo liberadas tão rápido na minha vida, né? Então, no mesmo dia. E a senhora acha que se a senhora não tivesse mandato, a senhora também estaria presa, de repente? Olha, eu acho que sim. Eu acho que se eu não tivesse imunidade, eu acho que hoje também estaria. Porque, na verdade, o que se queria? Queria se desqualificar a liderança do movimento e os parlamentares também que estão nesse movimento desde o primeiro momento. Né? Tanto é assim que quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, né, no dia seguinte, já existiam parlamentares que estavam com um laudo, né, de um fonoaudiólogo para comprovar que a voz era minha. E a senhora imediatamente só subiu? Já tinha Sim, subido. mas eu já tinha, na noite anterior, assim que o Jornal Nacional deu a notícia, eu recebi uma ligação do Anselmo Góes, que me perguntou: deputada, essa voz é sua? A voz é minha. Né? Eu acho que eu não cometi crime nenhum, muito pelo contrário, eu estava exercendo o meu direito e as minhas prerrogativas constitucionais. Então, assumi, continuo assumindo, né? Acho que isso tudo foi uma grande farsa, uma grande montagem, patrocinada pelo governo federal, pelo governo Sérgio Cabral e o governo da Bahia, para acabar com o movimento, para impedir que os trabalhadores da segurança pública no país continuem se mobilizando pelo seu justo direito, tá certo, de ter um salário melhor para poder alimentar suas famílias. E para encerrar, na Assembleia pediram quebra de decoro contra a senhora? A deputada Cidinha Campos, né, entrou com um pedido na mesa diretora, para que a mesa diretora encaminhe para a comissão de ética que se avalie a possibilidade da cassação do meu mandato ou não. Eu acho lamentável, né, um país onde a gente tem aí mensaleiros, né, pessoas guardando dinheiro na cueca, sendo presos em aeroportos com malas de dinheiro. Ministros envolvidos em um montão de porcaria. E tal. Seja um parlamentar que está, né, colocando seu mandato a serviço das lutas do povo pobre, do povo trabalhador, né, seja ameaçada de quebra, de cassação de mandato. Agora, eu tenho certeza que isso não vai prosperar, né, eu sei que não existe esse ambiente dentro da casa. Vários parlamentares da Assembleia me procuraram, hipotecaram solidariedade, né, eu sei que existem pessoas, sim, né, que praticam banditismo político, mas eu sei também que outras pessoas têm senso, o mínimo de senso, e não vão compactuar com essa postura da deputada Cidinha Campos. Deputada, muito obrigado por ter vindo até o programa. Obrigada a você. A gente não tem nada o que dizer da sua conduta aí, sempre que a gente precisou da senhora, a senhora veio até aqui, conversou claramente com o público. Acho que foi uma boa oportunidade a senhora esclarecer para o público carioca o que realmente está acontecendo. Obrigado.